Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Em Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais, 6 pessoas foram presas numa abordagem policial que acabou em confusão. 2 viaturas chegam na rua onde 4 homens faziam um churrasco na calçada. Os militares descem com as armas em punho e ordenam que o grupo se aproxime da parede. Os homens não parecem reagir à abordagem até que um deles coloca a mão no bolso de trás da bermuda e é atingido no rosto por um tiro de bala de borracha. Moradores saem da casa e alguns começam a jogar pedras em direção aos policiais, que revidam com mais disparos. Uma outra câmera flagra o momento em que um policial arremessa um pneu em um dos abordados. O homem é atingido e cai no chão. As pessoas se revoltam e entram em confronto com os militares. Uma criança presencia tudo. As imagens não mostram, mas o homem atingido pelo pneu precisou ser socorrido. De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem foi uma resposta às ameaças que os PMs estavam recebendo após operações que ocorreram na região. Os criminosos, quanto mais daquela área, descontentes com essas operações, hostilizaram e cercaram uma viatura que fazia o patrulhamento ordinário pelo local. Cerca de 15 pessoas se envolveram na confusão. 6 foram presas e um menor apreendido por resistência à abordagem policial. Em protesto à ação dos militares, um grupo teria incendiado um ônibus. A Polícia Civil investiga o caso e os responsáveis pelo vandalismo ainda não foram identificados. Mais de 2 toneladas de drogas foram apreendidas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Maconha, cocaína, haxixe e skunk estavam escondidos em meio a produtos recicláveis, transportados por 2 caminhões. Os motoristas vão responder por tráfico de drogas. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista e em São Caetano do Sul, na região do ABC, em operação policial contra o pagamento de propinas num centro comercial. O repórter Guilherme Lopes tem as informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Olá, Lacombe. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa foi a segunda fase da operação que investiga a organização criminosa que estaria comercializando esses espaços públicos nas ruas, na Feirinha da Madrugada, que fica no Brás, região central de São Paulo, e é a maior da América Latina. Hoje, os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, um deles na sede do Clube de Futebol São Caetano. Porque o presidente do São Caetano foi preso na primeira fase da operação em maio. E a polícia investiga ali se o clube estaria sendo utilizado para lavagem de dinheiro que era movimentado com a venda, desses espaços públicos na Feirinha da Madrugada. Agora, com esses documentos que foram apreendidos hoje, a polícia espera avançar ainda mais nessa investigação. Mais cedo, nós conversamos com o delegado que está à frente desse caso, o Dr. Roberto Monteiro. Vamos ver o que ele disse. O Sabino, nós já estamos investigando, ele está preso domiciliarmente, porque alegou que está doente, com sequelas do Covid, mas ele é líder de um dos núcleos da organização criminosa. Usavam o dinheiro ilícito, dinheiro criminoso para pagar jogadores, salários, também contas do clube. Ainda segundo a Polícia Civil, essa organização criminosa, ela vendia até a energia que essas pessoas utilizavam ali naquele espaço da Feirinha da Madrugada. A estimativa da polícia é que, pelo menos em um ano, essa organização movimentou mais de 500 milhões de reais e contava, inclusive, com integrantes de facções criminosas ameaçando aqueles comerciantes que se negavam a pagar a propina para poder operar na região central de São Paulo. Em nota, o São Caetano Futebol Clube informou que não tem relação com esse caso e que ajuda cooperando nas investigações com a Polícia Civil. Eu volto com vocês. Obrigada, Guilherme. Olha essa história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem que estava aproveitando um dia à beira-mar acabou indo parar numa ilha. Ele foi levado por uma onda e ficou quase uma semana isolado esperando socorro. Foram 5 dias ilhado, sem comida e água potável. A aventura inesperada de Nelson começou na segunda-feira, quando ele foi arrastado até a Ilha de Palmas por uma onda que o atingiu na região conhecida como Roncador, em Grumari, na Zona Oeste. Sentar na pedra para olhar o mar. Quando eu estava olhando, de repente veio uma onda e me arrastou para dentro d'água. Me ralando, rasgou minha roupa e a correnteza foi me levando para mar adentro.
até eu ver uma ilha e tentar nadar até ela e conseguir chegar. Aí subi, descansei um pouco. Aí tentei pedir ajuda, mas eu vi que estava muito longe da praia e eu sabia que ali não ia dar para me passar a noite. O jardineiro enfrentou chuva e frio, até que na noite seguinte conseguiu alcançar o outro lado da ilha. Vi uma barraca, aí ainda gritei para ver se tinha alguém lá, mas ninguém respondeu. Aí tive que pular na água novamente para chegar até essa barraca. Aí quando eu cheguei na barraca tinha um cobertor e tinha um colchonete. Aí eu descansei um pouco. Depois que eu descansei um pouco, fui caçar alguma coisa. Mas Nelson não achou quase nada, somente um limão que ele comeu e um pouco de água doce que misturou com água salgada para tirar o ressecamento da boca. No desespero, o jeito foi improvisar. Estava com muita fome, não tinha nada. Aí na quinta-feira eu comi um pedaço de carvão, que não tinha mais nada lá. Nos dias seguintes, ele fez outras tentativas de deixar a ilha, mas novamente foi arrastado de volta. Teve uma hora que eu pensei já que eu ia morrer, porque estava bebendo tanta água que a onda toda hora me jogava de novo para o fundo. Aí teve uma hora que eu larguei o corpo e deixei. Aí eu afundava, aí subia e respirava. Mas no sábado, tudo mudou. Um grupo de surfistas avistou uma bandeira improvisada. Tem um maluco ali agarrado na pedra lá. Comecei a filmar o local, né? A ilha, as ondas, onde é que era o pico, né? Que estava rolando. E vejo um cara acenando com a camisa, com a bandeira, no meio da ilha. E a gente, cara, que é isso? O que esse cara tá fazendo ali na ilha? Quando eu vi aquele trocinho vindo, já fiquei logo emocionado. Já acenei a camisa para eles, tudo. O jardineiro foi levado para o hospital com ferimentos leves e logo recebeu alta. E os surfistas ficaram emocionados por terem ajudado no resgate. E nós não fomos lá para resgatar ninguém, nós fomos lá para nos divertir, para surfar, né? E aprove a Deus, né? Nos direcionar, porque antes de nós entrar dentro d'água, botar o jet ski dentro d'água, nós fizemos uma roda, demos mãos uns aos outros e fizemos uma oração pedindo Deus direção, até para nos guardar, porque lá o pico, né? As ondas lá são muito perigosas. Quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quiser. Nesta segunda-feira, a Igreja Católica celebra a festa da Assunção de Nossa Senhora. Em várias cidades do país é feriado e as igrejas ficaram lotadas. Em Fortaleza foi comemorado também o dia de Iemanjá. Integrantes de terreiros de Umbanda e Candomblé fizeram homenagens a Iemanjá com rituais e apresentações culturais. A tradicional entrega de oferendas no mar também foi retomada após 2 anos. Nas igrejas católicas, o dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense, foi comemorado com diversas missas. Já a tradicional Caminhada com Maria, procissão que reunia milhares de fiéis pelas ruas da cidade, foi realizada de forma virtual pelo 3º ano seguido. De acordo com a fé católica, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Por isso, no dia 15 de agosto, é celebrada a solenidade da Assunção. Aqui em Belo Horizonte, a festa é da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Boa Viagem. A tradição vem do século XVIII, quando um fazendeiro português trouxe a imagem da santa que era considerada protetora dos navegantes. E aqui na enculturação religiosa, nas terras mineiras, ela se torna padroeira dos viajantes, né? Ou seja, tudo tem a ver com a viagem, no mar e na terra. E aqui começou a devoção e a história de Nossa Senhora da Boa Viagem nas terras mineiras. Na igreja, que foi a primeira catedral da capital mineira, centenas de fiéis participaram de momentos de oração e missas. As celebrações começaram logo nas primeiras horas da manhã. Mãe é tudo pra gente na vida, e essa Nossa Senhora da Boa Viagem, ela nos mostra um caminho. Ela sempre nos mostra um caminho de uma vida melhor. A maior graça é a conservação da minha família, né, meu esposo, e o caminho de fé que a gente faz. Num gesto de respeito e devoção, esta mulher atravessou a igreja de joelhos para se aproximar do altar. Já do lado de fora do santuário, o clima era de quermesse, com barraquinhas de pastel, caldos, artesanato e artigos religiosos. Retomada de esperança e alegria na fé e na cultura também, porque a cultura mineira é marcada também por essa espiritualidade cristã, das quermesses, das festas, dos padroeiros, nas igrejas católicas e assim vai. Nossa Senhora da Boa Viagem
traga esperança para todo o povo, não só de Belo Horizonte, como do Brasil inteiro. Uma aeronave caiu num condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Piloto e um passageiro ficaram feridos. Depois de bater no telhado de uma casa, o bimotor caiu no gramado próximo à piscina. Foi bem alto mesmo, parecia que tipo uma explosão. Foi uma correria, o pessoal, ninguém entendeu nada, né? Porque um avião caindo dentro do condomínio assim, muito incomum, né? Ninguém espera que isso vai acontecer. A aeronave parou de cabeça para baixo e a cauda se partiu. As duas pessoas que estavam a bordo ficaram feridas, um tripulante de 55 anos e o piloto, dono da aeronave, de 77. Eles foram levados para um hospital e o estado de saúde dos dois é considerado estável. Os moradores não foram atingidos. Eu fui a primeira pessoa a entrar na casa. Estava todo mundo em choque na hora que eu cheguei, na hora que eu entrei, a gente foi aquilo que eu te falei. A gente subiu correndo, tentando salvar o que dava, porque a gente não sabia se ia explodir, se não ia explodir. Não tinha chegado ninguém naquele momento. Então ele foi a primeira pessoa a tentar salvar o que dava, tirar os animais e tentar vir para a rua. A polícia investiga a morte de um jovem em Goiânia. Ele foi visto pela última vez sendo abordado por PMs. Uma câmera de segurança registrou o Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, deixando o carro em uma oficina e indo embora, na última quinta-feira. Minutos depois, essa outra imagem mostra a abordagem policial. Um dos PMs desce da viatura com a arma na mão. O jovem encosta no muro e levanta os braços. Após a revista, eles conversam rapidamente. Em seguida, Henrique é levado para o carro. Ele resiste, mas é forçado a entrar. O corpo de Henrique foi encontrado a 15 quilômetros do local. A família acredita que ele foi executado. Os agentes dizem que a morte ocorreu durante um confronto. A polícia militar determinou o afastamento dos PMs e abriu um inquérito interno para apurar a conduta dos agentes. Olha, a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina que passa a valer a partir de amanhã. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. O preço da gasolina vendida para as distribuidoras vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro, uma redução de 18 centavos por litro ou 4,85%. Essa medida vale já a partir de amanhã. Esse é o terceiro corte nos preços em menos de um mês, o que deve ajudar a puxar para baixo a inflação. A Petrobras explicou que esse reajuste acompanha a evolução dos preços internacionais de referência e é coerente com a política de preços da companhia estabelecida em 2016 e que leva em conta o câmbio e a cotação do barril de petróleo. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. A semana começou com mais um anúncio de queda no preço da gasolina e com os combustíveis mais baratos, a inflação vai perdendo força. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução do preço da gasolina em 18 centavos nas refinarias. Ele disse que em breve o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Nas ruas, motoristas também comemoraram, um alívio para o bolso. Com muito bons olhos, porque a gente precisa, né, de uma redução. A inflação estava muito alta. Isso é muito positivo para o bolso brasileiro. Toda redução é bem-vinda e porque a gente sabe que reduz a gasolina e outros preços vão reduzindo na sequência, né? Não é só a gasolina que beneficia o consumidor, né? Com a queda do preço do combustível, a previsão é de que a inflação também diminua. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, o índice deve fechar o ano em 7,02%. Há uma semana, o percentual era de 7,11%. Esta foi a 7ª queda seguida. Já a estimativa do PIB, o Produto Interno Bruto, teve uma revisão de alta pela 7ª semana consecutiva. Os especialistas esperam que o PIB do Brasil apresente aumento de 2% em 2022. As projeções são de economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central e são divulgadas no chamado Boletim Focus. O que explica, então, essa queda na inflação para o final de 2022? Basicamente, a política monetária adotada pelo Banco Central, que subiu a taxa de juros para 13,75%, e isso trouxe, de fato, uma desaceleração econômica, uma redução da demanda agregada que deve fazer com que a inflação, de fato,
convirja para um valor próximo aí de 7% em 2022. É um valor alto, mas é um valor inferior, por exemplo, ao que a gente teve ao longo desses últimos 24 meses. Há cerca de 1 mês e meio, a energia elétrica e a gasolina eram consideradas as principais vilãs da inflação, situação que se inverteu. Após o governo federal ter zerado o valor do PIS/COFINS sobre a gasolina até o fim do ano, as quedas nas previsões para a inflação estão sendo frequentes. O governo federal abriu a segunda fase de inscrição do programa Bem Caminhoneiro. Quem se cadastrou na primeira fase já começou a receber as 2 primeiras parcelas, que somam R$ 2.000. O Josinaldo é caminhoneiro há 18 anos e chegou a pensar em desistir da profissão por conta da alta do preço do diesel. Ele afirma que o voucher concedido pelo governo chegou numa boa hora. Dá para comprar aí 3 pneus. Já é uma grande ajuda para quem não tinha um dinheiro desse caindo, chegou em boa hora. Ao todo, 890 mil caminhoneiros terão até o dia 29 deste mês para fazer a autodeclaração de motorista autônomo e garantir o voucher que ajuda no abastecimento dos caminhões. O prazo foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Quem seguir o passo a passo dentro da data estipulada vai receber o benefício em 6 de setembro, com retroativo de julho. Quem não cumprir o prazo poderá receber o voucher no dia 24 de setembro, mas sem o retroativo. O benefício começou a ser pago na semana passada para 190 mil caminhoneiros. O gasto com o voucher caminhoneiro é de mais de 5 bilhões de reais. Na nova fase, serão contemplados os profissionais que têm caminhão e registro ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não conseguiram transportar carga neste ano. Terão que entrar lá nesse link que está disponível na página do Ministério do Trabalho para fazer uma autodeclaração, uma coisa muito simples, não tem absolutamente nada de complicado. Ele não tem que anexar documentação absolutamente nenhuma, ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31/12/2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. O governo federal também divulgou o calendário de pagamento do benefício para cerca de 250 mil taxistas. Eles devem receber 2 parcelas de R$ 1.000 a partir de amanhã. O dinheiro é referente aos meses de julho e agosto. Os profissionais que ainda não se inscreveram no programa têm até o dia 11 de setembro para formalizar o cadastro. A expectativa é gastar R$ 2 bilhões com até 333 mil taxistas. Se a adesão ao programa for maior, o valor do benefício pode cair. Por enquanto, o governo descarta essa possibilidade. Pelo que a gente tem visto, pelo que a gente está vendo, a gente vai conseguir sim pagar até dezembro as parcelas de R$ 1.000, porque eu penso que não vai exceder o número de 333 mil taxistas em todo o Brasil. Cerca de 2 milhões de famílias já podem sacar o Auxílio Brasil no mês de agosto. O benefício de R$ 600 está liberado para quem tem o número de identificação social terminado em 5. Também estão liberados os saques do Vale Gás no valor de R$ 110. Os pagamentos referentes a este mês vão ser feitos até 22 de agosto, sempre seguindo a numeração final do NIS. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da abertura de uma exposição sobre os 200 anos da independência do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da abertura de uma exposição sobre os 200 anos da independência do Brasil, no Palácio do Planalto. Ao lado da primeira-dama, o presidente inaugurou a exibição com a assinatura do livro de visitantes. Durante o discurso, Bolsonaro falou sobre a riqueza do país e as comemorações do bicentenário da independência. E os festejos se farão sentir em todo o território nacional. Nós somos abençoados. Ninguém tem um país como esse no mundo. Podem fazer qualquer comparação. Não apenas pela sua extensão territorial, mas pelos bens que nós temos aqui nessa terra. E nós devemos entender, uma terra tão rica como a nossa, os interesses são enormes contra a gente. De dentro, quem quer o nosso mal, e também de fora, quem olha aqui como um país que pode, ao se associar com pessoas espúrias, fazer o bem dos seus povos lá fora. O Brasil é uma grande nação.
12 candidatos vão disputar a eleição para presidente da República. O prazo para registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral terminou há pouco. Segundo os dados do TSE, 267 políticos vão pleitear uma vaga de governador nas 27 unidades da federação. Para o Senado, há 243 candidatos. Para deputado federal, são 9.211 registros de candidatura. Outros 17.368 candidatos vão disputar um mandato de deputado estadual. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Simone Tebet, do MDB, esteve em São Paulo. A presidenciável participou de um encontro com empresários promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Tebet também esteve em reunião da coordenação da campanha e na apresentação do programa de governo da chapa. Deu entrevistas e agora à noite participa do encontro Mulheres na Política. Lula, do PT, participou de uma aula aberta na USP, em São Paulo, com o tema Universidade Pública e Democracia. Ele foi acompanhado do ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do estado pelo partido, Fernando Haddad. O encontro debateu a importância de políticas de enfrentamento das desigualdades e do fortalecimento do ensino público e gratuito. Jair Bolsonaro e Vera Lúcia, do PSTU, não tiveram agenda de campanha. Ciro Gomes, do PDT, participa de um programa de TV logo mais às 10 horas da noite. Felipe Dávila, do Novo, participou de uma live. Pablo Marçal, do PROS, fez uma reunião política, deu entrevistas e gravou material de campanha. José Maria Imael, do Democracia Cristã, se reuniu com líderes do partido e a equipe de campanha e concedeu entrevista. Soraya Tronic, do União Brasil, teve reunião interna com a equipe de campanha. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevista e participou de um evento na Universidade de São Paulo sobre a luta pelo poder popular. A assessoria de Léo Péricles, do Unidade Popular, não divulgou a agenda do candidato. A nova executiva nacional do PROS anunciou que vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. O partido tinha lançado o candidato próprio a presidente, o empresário e influenciador digital Pablo Marçal. Depois de disputas internas e na justiça também, o novo comando do PROS retirou a candidatura de Marçal. Hoje é o dia da gestante. Muitas mulheres sonham com a maternidade, mas não conseguem engravidar. Os médicos alertam que é preciso ficar atento a sinais que indicam problemas que afetam a fertilidade. Ainda a Raíssa sentia muito desconforto durante o ciclo menstrual, que era irregular. Ela procurou um médico que deu o diagnóstico. Eu descobri que eu tinha síndrome dos ovários micropolicísticos. Com a descoberta, meu médico me indicou os anticoncepcionais e eu fiz o uso até então, né? Depois de casada, veio outro problema, a dificuldade de engravidar. São 4 anos de tentativas. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, eu decidi, numa das minhas consultas rotineiras mesmo, conversar com o ginecologista. Então, assim, a partir do momento em que eu abri meu coração e abri a minha cabeça, principalmente em buscar um profissional, tudo deu certo. Hoje eu tô gestante de 7 meses, é um menino. Além da SOMP, que é a síndrome dos ovários micropolicísticos, quando existem múltiplos cistos em tamanho pequeno no útero, outra doença assombra as mulheres que sonham em ser mães, a endometriose. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, mais de 30% dos casos da doença leva à infertilidade. Felizmente, esse não foi o caso da Nadine, que com tratamentos e mudanças de hábito, ela e o esposo William comemoram a chegada do primeiro filho. Agora estou com 18 semanas, 18 semanas de gravidez, mais ou menos 4 meses e meio. E a gente está muito feliz, graças a Deus, muito saudável. Aparentemente, a endometriose não atrapalhou em nada na minha gravidez. Eu sei que pode, em alguns casos, atrapalhar, mas na minha não. A endometriose é uma doença inflamatória crônica que acontece quando o tecido da camada interna do útero, que sai na menstruação, começa a crescer fora dele, causando dores e desconforto extremo em mulheres. A ginecologista e obstetra Luísa Russo alerta que as mulheres devem estar atentas a alguns sinais da doença. Se você está com menstruações irregulares, se você tem muita dor durante a menstruação, se você às vezes menstrua um mês e não menstrua outro, você tem que conversar com o ginecologista para ter certeza que está tudo bem.
Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, saber a sua idade. Então, mesmo que você esteja menstruando bem, se você está ficando mais velha, com o passar do tempo, inevitavelmente está piorando a qualidade dos seus óvulos e a quantidade de óvulos. Ela lembra ainda que os diagnósticos não significam o fim do sonho da gravidez. Importante falar que são duas doenças que têm diagnóstico e que têm tratamento e que mulheres que têm tanto endometriose quanto síndrome do ovário policístico engravidam, conseguem ter bebês, conseguem ser saudáveis, só precisam ser bem acompanhadas. A alegria estampada no rosto da Nadine é a prova disso. Agora é só curtir com a família a chegada do bebê. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa noite, boa semana, até amanhã.